A liberdade reside em ser corajosa. A frase de Robert Frost tem tudo a ver com a personalidade histórica de hoje. Isabel Maria da Áustria, neta da imperatriz Cici e do imperador Francisco José. Ela não teve medo de renunciar ao trono pelo homem que amava, matar a amante do próprio marido e até mesmo se divorciar, algo detestável para aquela época. Hoje te convido a conhecer a história de Isabel Maria, a arquiduquesa rebelde do Império Austríaco. Nascida em 1883 como Elizabeth Marie Henriette Stephanie Gisela, a pequena arquiduquesa era filha única de Rodolfo, o príncipe herdeiro da Áustria, e da princesa Stephanie da Bélgica. A pedido de Cici, que achava Stephanie inadequada para o filho, Rodolfo passou a detestar a noiva, e com o tempo Stephanie retribuiu o desprezo. Após o nascimento da filha, o casal já não se dava bem, e logo começaram a ter relacionamentos extraconjugais. A menina cresceu como filha única por um motivo sinistro. Após o nascimento de Elizabeth, Rodolfo contraiu gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível. Isso levou Stephanie a ser estéril, encerrando a chance de novos herdeiros para o Império Austríaco. Aos 5 anos, Elizabeth perdeu o pai de forma trágica. Em janeiro de 1889, Rodolfo e sua jovem amante, Mary, foram ao pavilhão de caça de Marilyn. Na manhã seguinte, o criado encontrou a porta trancada e, ao arrombá-la, se deparou com os dois mortos. Isso abalou muito o país e causou instabilidade, forçando a coroa a procurar outro herdeiro masculino. O trono passou ao irmão de Francisco José, Francisco Ferdinando, cujo assassinato causou a Primeira Guerra Mundial. Após a morte do filho, o imperador Francisco José assumiu a guarda da neta. Ele tinha muito carinho pela neta enlutada, mas, por outro lado, proibiu Stephanie de sair da Áustria com a filha. Se quisesse acompanhar o crescimento da menina, teria que permanecer na cidade. Conforme crescia, se mostrava avessa às pompas do império. Mesmo neta de Cici não teve proximidade nenhuma com a avó, que rejeitava a ideia de envelhecer e ser avó. Após o triste assassinato de Cici por um anarquista, a jovem descobriu que quase toda a fortuna da imperatriz havia sido deixada para ela, apesar de toda a frieza dela com a neta. Em 1900, sua mãe causou escândalo, ao renunciar ao título real para se casar com o conde Elimer, protestante e mais jovem. A filha viu isso como traição à memória do pai e reagiu com rejeição, chegando a abandonar a mãe, que retribuiu a deixando sem herança. Elizabeth, bela e rica, era cobiçada por muitas casas imperiais. Uma delas foi a do príncipe Alberto da Bélgica, mas o romance não foi adiante. A família de Albert rejeitou Elizabeth por conta da mãe, por causa dos títulos por ela renunciados, para se casar com um conde. Ainda assim, ela não desistiu e mais tarde se apaixonou pelo príncipe Otto, de posição inferior e mais velho. Pediu permissão ao avô para se casar e, surpreendentemente, ele aceitou, provavelmente por causa da insistência da neta. Eles se casaram em 1902 e tiveram ao todo 4 filhos, 3 meninos e uma menina. A menina, Elizabeth, deu o nome de Stephanie. A relação entre mãe e filha, no entanto, também foi conturbada, assim como a dela com a mãe. Mas, já no namoro, o destino dava sinais de que não daria certo. Otto era noivo de outra mulher. O imperador teve que ordenar para que ele se casasse com Elizabeth. Como condição, ela precisou renunciar aos direitos de sucessão ao trono, algo que aceitou, pois estava apaixonada. O casamento logo se deteriorou. Otto tinha uma amante chamada Louise. Furiosa quando já não podia mais aguentar, a arquiduquesa pegou uma pistola e foi até os aposentos do marido. Acabou encontrando os dois juntos e atirou no peito de Louise, que morreu na hora. Apesar do escândalo e da notícia ter se espalhado, ela nunca foi punida, mantendo as aparências do casamento por causa do avô, vivendo como uma mulher solteira. Após a morte de Francisco José, a farsa acabou. Com a dissolução da monarquia austríaca em 1918, Elizabeth finalmente se sentiu livre. Em 1921, chocou a sociedade ao se filiar ao Partido Social Democrata Austríaco, ganhando o apelido de Arquiduquesa Vermelha, já que tinha opiniões políticas muito fortes. Conheceu Leopold Petzneck, auditor do partido, em uma reunião, com quem teve um relacionamento estável, mas havia obstáculos. Ele era casado com um filho e a esposa estava internada num hospital psiquiátrico. Quando ela morreu, os dois ficaram livres. Mas a arquiduquesa ainda estava legalmente casada com Otto.
A disputa pela guarda dos filhos foi intensa. A lei deu a ela apenas os 2 filhos mais velhos, mas Elizabeth mandou um grupo de socialistas armados à casa do ex-marido e conseguiu a guarda de todos os filhos. Mas é importante dizer que eles não tinham uma boa relação. Sendo assim, 2 filhos voltaram para a casa do pai e Stephanie se casou com o primeiro homem que a mãe proibiu, só para contrariá-la. Em 1929, Elizabeth abandonou a política socialista e voltou a viver com luxo. Comprou uma mansão onde ela e Leopold viveram por 20 anos. Durante a Segunda Guerra, o namorado Leopold foi preso pelos nazistas e passou 7 meses no campo de concentração de Dachau. Milagrosamente, ele sobreviveu e, finalmente, em 1948, Elizabeth conseguiu se separar do primeiro marido e se casou com o namorado em uma cerimônia simples, apenas no cartório. Após a guerra, sua mansão foi invadida por tropas soviéticas e francesas. O casal só pôde voltar à sua casa em 1955, um ano antes de seu marido morrer. Agora viúva, Isabel Maria sofreu com gota e usava cadeiras de roda. Se afastou da sociedade e passou a criar obsessivamente pastores alemães, lembrando a avó Cici, que se entregava a seus hobbies de maneira obsessiva. Em março de 1963, morreu discretamente. Pediu para ser enterrada numa cova comum, ao lado do marido, seu único e verdadeiro amor. Antes de morrer, pediu que sacrificassem seus cachorros, pois não queria que sofressem nas mãos de outro treinador. Um pedido no mínimo contraditório. Deixou em testamento mais de 500 relíquias dos Habsburgos para a República da Áustria. Também pediu que sua coleção de arte e livros fossem devolvidas ao seu local de origem. Chegamos ao fim do vídeo e espero que você tenha gostado. Se você gostou do formato do vídeo, comente abaixo e até a próxima!